Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Marcelo, sou analista da parte fiscal contábil, do suporte de atendimento. Nesse webinar eu vou falar sobre o SPED de contribuições, como que o SPED de contribuições funciona, né, dentro do Globos, né, os cadastros necessários, os cálculos, como que ele funciona todo o processo dentro do Globos. Primeiramente, vou falar um pouquinho aqui o que é, né, o SPED de contribuições, a maioria já deve saber, né, que é onde você vai fazer a declaração do PIS, PASEP e do COFINS, no regime cumulativo e não cumulativo, e com base nas operações, né, seja na parte de receita, né, que no caso para quem é do regime cumulativo, e receita e despesa do regime não cumulativo, né, ou seja, todas as suas operações que interferem no cálculo do PIS e COFINS. Com, né, o advento da Lei 12.546 de 2011, ele passou também o PIS/COFINS, além de fazer a declaração do PIS e do COFINS necessariamente, também tem a contribuição da CPRB, que é a contribuição previdenciária da Receita Bruta. Então, além do PIS e COFINS, passou-se também a fazer a declaração da CPRB, né, o cálculo previdenciário sobre a Receita Bruta. Aqui todas as empresas praticamente são obrigatórias, né, a entrega, né, em todas as empresas que são do lucro real e do lucro presumido, né, seja a competência ou seja a caixa, né, no lucro presumido é obrigada a declaração. Normalmente o prazo de entrega do SPED de contribuições ele tem uma periodicidade mensal, ele é declarado sempre no 10º dia útil do segundo mês subsequente, né? Então, por exemplo, a declaração de janeiro você vai entregar no 10º dia útil de março, né? No 10º dia útil de março, é sempre no segundo mês subsequente. Vou falar um pouquinho dos regimes, né? Que no PIS/COFINS nós temos o regime cumulativo e não cumulativo. No regime cumulativo é onde o meu cálculo vai interferir sobre as minhas receitas brutas, né? Então, ou seja, toda a minha receita bruta eu vou ter um percentual de cálculo do PIS e COFINS sobre a minha receita. Eu não tenho direito à operação de crédito, né, nesse caso, né? É somente a receita bruta. Então, por exemplo, eu tive um certo valor de receita, é essa receita bruta que vai incidir no cálculo do meu PIS e COFINS. No caso do regime cumulativo, né, as alíquotas aplicáveis por recolhimento são de 0,65% para o PIS e 3% para o COFINS. Já no regime não cumulativo é onde eu onde eu tenho o crédito, né? Eu tenho os débitos, né, para fazer o pagamento do imposto, e nos créditos é onde eu vou descontar em cima dos meus débitos, né? Que é em cima de toda a minha operação. Seja custo, seja despesa da minha operação, eu vou ter direito ao crédito para descontar no PIS e COFINS. As alíquotas aplicáveis, né, são de 1,75, um pouquinho maior, 1,65 para o PIS e 7,6 para o COFINS. Eu vou falar um pouquinho também do índice de participação. Esse índice de participação é para empresas que operam no regime misto, né? Empresas que calculam o PIS e COFINS seja no cumulativo e também no não cumulativo, que é onde eu preciso fazer o quê? Eu preciso apresentar o meu percentual meu percentual de índice sobre o não cumulativo, minha participação do cálculo do regime não cumulativo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele tem aqui o total, né? Eu tenho 2 documentos calculados no regime não cumulativo e um no regime cumulativo. Ali no item número 5 aqui, é onde ele vai mostrar o índice de participação do regime cumulativo, né? Então, por exemplo, ele vai pegar o total do não cumulativo, vai dividir pelo total das minhas receitas, que nisso aí vai dar o meu percentual de participação de regime não cumulativo. Isso é obrigatório, a declaração, né, no SPED de contribuições para empresas que operam no regime misto. Então, você tem que demonstrar aqui esse índice de participação do regime não cumulativo, né? Na parte mista. Aqui são os blocos do SPED de contribuições. Então, por exemplo, o bloco A são a abertura e identificação da empresa, bloco 0, né, inclusive.
O bloco A são as notas de serviço apenas. O bloco C são as notas de mercadorias, né, onde incide ICMS e IPI. O bloco D são os documentos fiscais, onde incide ICMS sobre serviço, né, que é um caso muito comum para empresas de transporte. O bloco F é onde eu tenho as minhas demais operações, que não incide necessariamente ICMS e IPI, mas eu tenho direito a um débito, eu tenho, né, o débito ou direito a um crédito sobre o PIS e COFINS. O bloco M é toda a minha apuração, eu vou mostrar toda a apuração do PIS e COFINS, tudo detalhado. O bloco P é onde eu informo o cálculo da minha CPRB. E o bloco 9 é o encerramento. Aí tem o bloco 1 também aqui, que é o complemento da escrituração, né? Seja para controle de saldo de crédito e de retenções entre outras operações. O primeiro passo para o processo do PIS e COFINS do Globos é o parâmetro, né? Dentro do cadastro do parâmetro da ESF, na aba diversos aqui, eu consigo informar qual vai ser a forma de tributação da empresa, se é do lucro real, lucro presumido no regime caixa ou lucro presumido no regime competência, e quais são os usuários que é permitido ou não alterar e excluir cálculo. Se não tiver nenhum usuário aqui nessa habilitado aqui para excluir, todos os usuários poderão excluir ao fazer alguma alteração no cálculo do PIS e COFINS. Também tem a parte de cadastro, tem bastante coisas para você fazer o cadastro aqui, bastante cadastro, né, para a parte do PIS e COFINS. E é daqui que é tudo que vai ser importado lá para a parte da apuração, né? Então aqui você vai cadastrar o tipo de crédito, base de cálculo, se você tiver algumas operações entre aqui que você vai informar também. Para tudo, quando você for lá na tela de apuração do PIS e COFINS, você já ter todas as informações em mão. A parte mais importante aqui, da parte do cadastro aqui, do PIS e COFINS, são essas duas aqui, ó, Operação Fiscal PIS e Operação Fiscal do COFINS, porque é aqui que eu vou informar eu vou ter todas as minhas informações básicas dentro de um cadastro só. Porque é aqui dentro da Operação Fiscal do PIS e do COFINS que eu vou informar a alíquota, CST, o percentual de base, aqui. Então esse aqui é o cadastro, assim, se pode dizer, o mais importante para o processo do PIS e COFINS dentro do Globos, para o processo do cálculo, né? Como eu disse aqui, ó, então aqui dentro do PIS e COFINS aqui é onde que eu vou informar tudo. Então, por exemplo, nesse aqui eu vou informar o tipo de cálculo, se essa operação fiscal vai ser um cálculo para o débito ou para o crédito. Nesse exemplo aqui ele está no débito. Vou informar a minha CST. Aqui, por ser, né, um tipo de cálculo no débito, eu não vou informar um tipo de crédito, só se o tipo de cálculo fosse crédito. Eu vou informar a minha contribuição social apurada, e aqui também que eu vou informar o meu percentual de base e a alíquota para o não optante e optante para o Simples Nacional. O tipo de apuração, se é no regime cumulativo ou não cumulativo, e meu tipo de receita. Esse débito aqui vai ser sobre as minhas receitas operacional, se é uma receita não operacional, se é uma receita isenta. E aqui também o detalhamento das receitas isentas sujeitas a alíquota zero, né? Então, se você tem alguma uma operação que calcula sobre a alíquota zero, você vai ter que informar o código aqui para informar que a forma de a descrição. Isso aqui é obrigatório na declaração da apuração, para você informar por que você tem essa estrutura na alíquota zero, né? Por que você está sujeito à alíquota zero. A mesma coisa para o PIS e também para o COFINS. Então, também aqui o tipo de cálculo é o débito. Se fosse tem para o débito, e logicamente também para o crédito você também vai ter que montar uma outra operação fiscal. Ter todas as informações aqui para quando você chegar lá nas suas entradas, você fazer o cálculo do PIS e COFINS. Então é daqui, da operação fiscal, tanto do PIS quanto do COFINS, que é aqui que eu vou ter todas as minhas informações. É daqui, através aqui da base de cálculo ali que eu informar aqui, é daqui que ele vai fazer o meu cálculo. Aqui são os tipos de crédito, que eu tenho que informar lá na hora da apuração, né? Que também isso aqui é informado lá no registro do PIS e COFINS, principalmente no bloco M. Aqui, cadastro de ajustes, né? De contribuição ao crédito. Então, se eu fizer algum tipo de ajuste lá do crédito lá, eu tenho que informar aqui um código aqui para poder informar lá na minha apuração.
as operações suspensas, operações sem incidência, operações isentas, né? Caso eu tenha uma operação isenta, eu também tenho que ter um código específico também para poder informar lá na minha apuração. E o produto sujeito à substituição tributária. E os produtos de incidência monofásica, né? Que também, se eu tiver algum produto monofásico aqui, eu tenho que criar um código aqui, informar a alíquota e a data da escrituração do PIS e COFINS. Aqui é onde eu faço associação da base de cálculo de crédito ao CFOP. Então esse cadastro aqui, como está aqui na informação aqui, é um cadastro imprescindível para você calcular meus créditos, né? Para o cálculo dos meus créditos, porque eu tenho que ter formar uma base de cálculo de crédito e estar no CFOP amarrado. Esse cadastro aqui, para cada base de cálculo de crédito, eu tenho que associar uma CFOP específica. Nesse exemplo aqui, ó, no próprio site lá do Cefaz, lá no módulo lá do SPED Contribuições, a Receita Federal disponibiliza essa tabela aqui para informar qual CFOP eu associo a qual base de cálculo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um CFOP mais comum aqui, que é o material de uso e consumo, 1556. Esse CFOP 1556, ele só pode ser associado a essa base de cálculo de crédito aqui. Não pode ser associado em nenhuma outra base de cálculo, de nenhuma base de crédito. Okay? Então, 1556 só pode ser associado ao código número 2, a base de cálculo de crédito número 2, que é aquisição de bens para utilizar como insumo. Qualquer outra associação que for fazer do CFOP 1556, que não seja essa base de cálculo de crédito aqui, na hora que você for fazer a validação lá do SPED de contribuições, ele vai dar erro. Aí ele é bem categórico nisso aqui. Então, para cada CFOP, eu vou ter que associar a uma base de cálculo de crédito específico, de acordo com a tabela que a Receita Federal disponibiliza. Isso aqui você pode consultar lá no próprio site da Receita, lá eles disponibilizam essa tabela. Outra parte importante também é a associação dos registros do SPED de contribuições com a conta contábil. Isso aqui é uma validação que, se não tiver informado a conta contábil nos registros do SPED de contribuições, ele vai dar erro mesmo. Então, esse processo aqui, onde eu vou pegar todos os meus blocos, né? Eu vou informar aqui os blocos. Lógico, primeiro eu vou colocar a empresa, vou colocar a empresa, vou colocar meu plano contábil, né? De onde que eu vou retirar as minhas contas contábeis para associação. Aonde eu vou selecionar as minhas filiais disponíveis também. E aqui vai ter os blocos. Então, nesses blocos, nesse exemplo aqui, eu estou selecionando o bloco D. Eu vou pegar essa conta contábil aqui, que são as minhas receitas operacionais. Vou falar que a de origem é saída. E aí vou selecionar aqui os registros. Então, eu vou associar essa conta contábil aqui, 3599, no registro D100, no D200, no D300, no D150 e no D500. Quais são os módulos? De qualquer módulo que ele pode ser gerado, né? Da onde que é gerado o bloco do registro D. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho ARR, eu tenho cargas, eu tenho CRC, eu tenho escrita, eu tenho fretamento e turismo. Então, é da onde que saem todas as minhas saídas, né? Por exemplo, no caso muito comum para a empresa de transporte, se você gerar um CT, você gerar uma CTOS, que gera o bloco D, que é onde eu informo todos os meus registros que incidem ICMS sobre as minhas saídas, né, de serviço. Aí, então eu vou associar aqui esses módulos aqui, da onde ele é gerado, e os modelos fiscais associados, que eu tenho o modelo 7, né, que era o antigo nota fiscal de transporte, eu tenho o modelo 13, que são o 18, que são os RMDs, e por aí vai. Tem o 67, 63, 57, por aqui vai. Então, essa conta contábil estará associada a tudo isso aqui, nesses registros, que serão gerados nesses módulos e que terão esses tipos de documento associado. E isso aqui é imprescindível para você fazer a validação. Se não tiver, vai dar um erro, você tem que, nesse caso, preencher na mão mesmo lá dentro do validador. Isso não só para o bloco D, mas é para o bloco A, para o bloco C, para o bloco F, para o bloco M, qualquer bloco que eu tiver, eu tenho que ter uma conta contábil associada. E aqui, continuando aqui na associação do registro do SPED de contribuições com a conta contábil,
Na última aba aqui, associações, no momento que eu selecionar o incluir aqui, se eu for nessa aba associações, ele já vai mostrar aqui o que já está associado. Então, por exemplo, ele vai mostrar todos os registros aqui, né, do registro D, nas filiais, a conta, a origem. Então, aqui já vai dar um resumo se já está tudo da associação. Se tiver tudo ok, se tiver tudo certo, você vem aqui e grava, que aí o registro bloco D, praticamente todo o bloco D já vai estar associado, vai ter a conta contábil associada. Agora vamos para a parte da apuração do PIS e COFINS, que aqui essa tela aqui do cálculo de apuração é onde você vai fazer todo o cálculo da apuração do PIS e COFINS, né? Tanto o cálculo quanto a conferência. Então é aqui que você vai ter as informações, você vai fazer o cálculo, você vai fazer a conferência para depois fazer a importação lá para o arquivo. Você vai fazer depois para a geração do arquivo. A primeira parte que eu vou mostrar aqui é a aba de filtro. Então, nessa aba de filtro aqui, na parte de cálculos, que eu tenho aqui os cálculos, aqui eu posso, aí antes de já processar os documentos dentro da tela para o cálculo, eu posso já vir aqui fazer os filtros. Nessa aba aqui, diversos aqui, se eu quiser, eu já posso pegar e posso filtrar por tipo de documento. Então, por exemplo, primeiro eu quero fazer o cálculo de todos os documentos das minhas saídas, né? Do registro do CTEs, que no caso seria o tipo de documento 57. Então eu vou colocar aqui o tipo de documento aqui, né? Por exemplo, se tiver um tipo de documento CTE cadastrado aqui, então eu vou colocar aqui CTE. No momento que eu vier aqui, por exemplo, na aba de saídas e pesquisar, ele vai trazer só o CTEs. E aí, além disso, do tipo de espécie você pode trazer por tipo de receita, por tipo de despesa, por histórico bancário. E uma coisa importante aqui nesse filtro aqui, ó, é essa opção aqui que eu destaquei. Somente origem pessoa física. Por quê? Porque o cálculo dos documentos, tanto saída quanto entrada, de pessoa física e pessoa jurídica tem que ser feita de forma separada. Se eu não selecionar essa opção aqui, ó, se eu não selecionar essa opção primeiro aqui, se eu não selecionar essa opção e vier aqui na aba de saída ou de entrada e processar e pesquisar os documentos, ele vai trazer somente os documentos de pessoa jurídica, ok? Então ele vai trazer só os documentos de pessoa, mas aí não tem problema, você pode fazer o cálculo dos documentos de entrada e saída de pessoa jurídica e depois, se você for fazer o cálculo de pessoa física, você vem aqui na aba de filtro, filtra nessa, coloca aqui essa opção aqui somente pessoa física, que aí na hora que você for tanto na aba de saída quanto de entrada, na hora que você pesquisar os documentos, ele só vai trazer os documentos de origem pessoa física. Então, o cálculo de documentos de pessoa física, de origem de pessoa física e jurídica tem que ser feito de forma separada. É muito comum, às vezes, o cliente ligar aqui para a gente e falar assim, eu tenho os documentos aqui que não está aparecendo aqui na saída, eu tenho os documentos aqui que não está aparecendo nas entradas. Aí quando a gente vai ver, são documentos de origem de pessoa física, mas aí nesse caso ele tem que vir aqui, mesmo que ele já tenha feito o cálculo lá dos documentos de pessoa jurídica, ele tem que vir aqui no filtro, marcar essa opção aqui, entrar aqui nas abas aqui de saída ou entrada se ele tiver e pesquisar que aí ele vai trazer os documentos de pessoa física para o cálculo, ok? Então, sempre lembra dessa parte aqui, documentos de pessoa física e jurídica, o cálculo tem que ser feito de forma separada, não vem tudo no mesmo grid de pesquisa de documentos lá, ok? Se eu tiver algum cálculo pela contabilidade de débito e de crédito, eu posso já fazer o filtro aqui pela conta contábil, eu posso já filtrar aqui tudo por conta contábil. Do cargas também. Aí eu tenho as opções aqui se eu quero ignorar o pedágio, se eu quero ignorar o pedágio em nota de serviço, e por aqui, né, tem entre as outras opções que tem aqui que eu posso fazer a dedução para o cálculo do PIS e COFINS. Do retaguarda, né, os antigos RMDs, a mesma coisa. Se eu quero abater valor de pedágio, de seguro, então eu tenho todas essas opções aqui para o processo do cálculo. Dentro do cadastro de materiais também, tanto do estoque quanto do TRR. Da escrituração fiscal, eu quero trazer, se eu quero filtro por CFOPA, eu quero trazer só os documentos do modelo 55. Então, eu filtro aqui o documento, que na hora que eu vou em alguma dessas abas aqui, ele vai trazer só os documentos do modelo 55 para mim. E aqui também, né, que essa opção aqui é uma opção nova, é uma opção que a gente implementou um pouco tempo atrás, que é a dedução de ICMS nas saídas, né? Então, por exemplo,
o cliente pega e fala assim, eu preciso deduzir todo o meu ICMS, né, que eu tiver nas minhas notas de saída da base de cálculo do PIS e COFINS. Então você vem aqui nessa aba, você marca essa opção aqui, deduzir valor de ICMS da base de cálculo. Você vai formar o modelo, eu quero deduzir todos os ICMS que eu tiver dos meus CTEs, das minhas CTOS. Então eu marco aqui os modelos, coloco aqui o modelo de documento aqui, que na hora que eu for pesquisar aqui, e for aqui nessa aba de saída aqui, ele já vai trazer já o ICMS deduzido da base de cálculo dos documentos, lá pro cálculo. Então, se você tiver alguma dedução de ICMS, vem aqui nessa aba, marca essa opção que é imprescindível, essa opção que está marcada, deduzir o valor de ICMS da base de cálculo. Cai qualquer documento que você filtrar aqui, nas saídas aqui, se o documento tiver ICMS, ele já vai fazer a dedução da base de cálculo. E agora tem a parte do cálculo do PIS e COFINS mesmo por documento, né? Porque o cálculo do PIS e COFINS eu posso fazer tanto por documento quanto por item. Nesse primeiro momento eu vou mostrar aqui o cálculo do PIS e COFINS por documento. Então, por exemplo, eu vou calcular os meus débitos, certo? Vou informar a empresa, filial, período. Aqui está 1 do 1, mas normalmente o período aqui é mensal mesmo. Então, eu tenho aqui, eu vou calcular as minhas saídas. E aqui, como eu disse anteriormente, eu vou informar a minha operação fiscal e é daqui, dessas operações fiscais aqui, que eu vou ter o meu cálculo do PIS e COFINS nos meus documentos. Então, por exemplo, nessa operação fiscal aqui, eu já deixei tudo cadastrado lá para o meu débito. Eu já informei, né? Aqui é um descritivo, né? Mas normalmente a alíquota eu informo nesse campo aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar aqui. Do PIS e COFINS. Deixa eu voltar um pouquinho aqui só para mostrar o cálculo da operação fiscal. Ok, então é aqui, ó. Então é aqui que eu vou ter, como eu já disse antes, o percentual de base de cálculo e alíquota. Então é a parte, como eu disse antes, é a daqui que vai sair todas as minhas informações lá para o cálculo do PIS e COFINS, ok? Vou adiantar um pouquinho aqui para mostrar lá a parte do cálculo. Aqui, deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó. Então aqui essa aqui vai ser minha operação fiscal do PIS, minha operação fiscal do COFINS. No momento em que eu informar minha operação fiscal aqui, eu vou pesquisar e aí ele vai trazer todos os meus documentos de saída. Como você pode ver aqui, ó, esse documento aqui, eles são documentos de oriundos do estoque, ok? Só vai aparecer aqui na tela do PIS e COFINS aqui, os documentos de origem que não seja escrita, no caso, desde que o documento esteja integrado para a escrita. Então, por exemplo, se eu lancei um CT lá do carga, se eu lancei uma CTOS lá do fretamento lá, só vai aparecer aqui na tela do PIS e COFINS aqui para o cálculo aqui, desde que os documentos estejam integrados para a escrita. Se não estiver integrado, não vai aparecer. Então, nesse exemplo aqui, são 2 documentos do estoque, estão integrados já para a escrita e eles vão aparecer aqui nesse grid de pesquisa aqui para o cálculo. No grid de pesquisa, que aqui é só do ICMS. Então, você pode, na parte inferior aqui, ele só vai trazer documentos que tem incidência de ICMS. E se eu tiver alguma nota de serviço, de saída, que interfere no cálculo, que tem cálculo de PIS e COFINS, eu venho aqui na aba de ISS. Então, essa também é a mesma coisa. Do mesmo jeito que documentos de pessoa física e jurídica é feita de forma separada, documentos com incidência de ICMS e documentos com incidência de ISS também é feita de forma separada, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu vou calcular meus documentos de ICMS. Nessa legenda aqui, ó, do lado aqui, ó, ele me mostra se o documento está calculado ou não. Então, com o quadradinho todo vermelho, quer dizer que ele está calculado. Se ele não tiver calculado, ele vai ficar cinza. E o cálculo misto é quando o cálculo é por documento, né? Que eu tenho itens que tem cálculo e itens que tem não, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, depois selecionado aqui as operações fiscais, eu seleciono os documentos aqui e aí eu clico em processar. No momento em que eu clicar em processar,
ele já vai trazer tudo aqui, ó. Ele vai trazer aqui a base de cálculo, né? O percentual de base, que é 5%, de acordo com a minha operação fiscal que eu cadastrei lá. A alíquota também está de acordo com a operação fiscal. E aqui ele já vai trazer o valor aqui, ó. O valor do ICMS em cima desses documentos aqui. E aqui, como eu já fiz o cálculo aqui, ele vai ficar com a legenda em vermelho aqui, certo? A mesma coisa o crédito, funciona a mesma coisa. A única diferença aqui é que no crédito também é a mesma coisa. Eu vou informar uma base de cálculo, né, para o crédito, certo? Aliás, uma base de cálculo não, desculpa, uma operação fiscal para o crédito, que eu já deixei cadastrado lá, mostrei anteriormente. E aqui a única diferença do débito é que eu tenho que informar aqui uma base de cálculo de crédito. Isso aqui é imprescindível. Isso aqui não posso deixar de informar, que senão, dependendo da validação lá, o validador lá do SPED de contribuições não valida. Aqui é a mesma coisa. Ó, depois que eu informar aqui a operação fiscal aqui do PIS e do COFINS e uma base de cálculo de crédito, ele já vai me informar, no momento que eu selecionar e clicar em processar, ele já vai trazer o cálculo e já vai calcular o documento aqui. Tem que pesquisar de novo, né, para trazer o documento, mostrar o documento já tudo calculado aqui, ó. Ok? Aqui eu tenho a aba de outros débitos, né, que são documentos que não necessariamente incidem ICMS e ISS, por exemplo, algum documento que vem lá do contas a receber, que não é necessariamente um documento fiscal, mas que eu tenho direito, que eu tenho que pagar um PIS e COFINS sobre ele. Aqui ele vai trazer também todos os documentos de origem, nesse caso aqui da contabilidade, né? Eu deixei aqui selecionado aqui a aba de contabilidade. Então, por exemplo, aqui são todas as minhas contas contábeis que eu posso fazer o cálculo do PIS e COFINS sobre meus débitos, do contas a receber, do bancos e do contas a pagar de desconto obtido. Mesma coisa, outros créditos. Também, como você pode perceber, a mesma coisa. Eu vou selecionar a operação fiscal, que é a da operação fiscal que vai sair meu cálculo. Mesma coisa para os outros créditos. Aqui eu vou informar a operação fiscal, uma base de cálculo de crédito também. Opa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Eu vou informar aqui uma base de cálculo aqui de crédito aqui. Aí eu vou selecionar da onde que vai vir esse documento. Se eu tenho que calcular esse crédito de algum documento do contas a pagar, do banco, do ativo, da contabilidade, do cargas, de valores de pedágio ou do retaguarda, valor de taxa de embarque. Então, dependendo da situação, é aqui que eu vou fazer o cálculo. Só uma observação que para o cálculo do ativo, né, se eu tenho direito a crédito de PIS e COFINS sobre minhas depreciações ou sobre as minhas aquisições dos meus bens, esses itens têm que estar com essa opção aqui marcado lá no cadastro do ativo. Okay? Então, por exemplo, eu vou aproveitar crédito no PIS e COFINS sobre as minhas depreciações. Lá no cadastro de cada item, eu tenho que estar aqui com essa opção marcada. Eu vou aproveitar o crédito do PIS e COFINS nas aquisições. Também tem que estar com essa opção aqui marcada. Se não tiver marcado, mesmo eu selecionando aqui, ó, ativo depreciação e ativo aquisições, se não tiver marcado lá no item, na hora que eu pesquisar aqui, não vai aparecer nada. E aí também, além só voltar aqui, para explicar aqui, que tem a parte esse cálculo que eu mostrei para vocês aqui, é o cálculo por documento. Ó. O que é o cálculo por documento? Ou seja, eu vou fazer o cálculo do PIS e COFINS sobre a totalidade dos meus documentos. Se o documento, nesse exemplo aqui, se o documento é R$ 9.688,45, eu vou calcular o PIS e COFINS em cima desse valor aqui, ou seja, do valor contábil dele, ok? Então, ou seja, o cálculo por documento é quando eu vou fazer o cálculo pela totalidade dos meus documentos, que é diferentemente do cálculo por item. O que acontece? No cálculo por item, eu posso selecionar documentos, não posso selecionar itens que incide PIS e COFINS ou não, seja a entrada ou seja a saída. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma entrada aqui uma entrada de um documento aqui, que o documento tem 10 itens. Se esse documento tiver, se desses 10 itens, apenas 3 documentos incidem cálculo PIS e COFINS, então eu vou selecionar esses itens para o cálculo do PIS e COFINS. Para isso, para esses documentos aqui incidir, para o cálculo do PIS e COFINS incidir só sobre determinados itens, eu tenho que primeiro, como você pode primeiro aqui na tela aqui, ó, ele vai informar aqui cálculo misto, certo? Ó, cálculo misto quer dizer que tem item que tem cálculo de PIS e COFINS e não.
Se eu clicar com o botão direito em cima da linha aqui, eu posso entrar nessa opção aqui, detalhamento, que ele vai mostrar para mim, ó, que nem eu falei antes. Aqui ele vai detalhar para mim os itens que está incidindo PIS e COFINS e item que não está incidindo PIS e COFINS, ok? Então aqui, seja para entrada ou saída, então aqui no detalhamento que ele vai mostrar. Como que eu faço esse cálculo por item do PIS e COFINS? Primeiro, eu já tenho que deixar associado às operações fiscais no cadastro de cada item. Então, por exemplo, no cadastro de material do estoque, eu já vou deixar minha operação fiscal de PIS e COFINS do crédito para entradas e PIS e COFINS nos débitos. Então, eu já vou deixar amarrado aqui a operação fiscal no cadastro do item. Quais são os módulos que eu consigo já deixar amarrado a operação fiscal do PIS e COFINS, seja entrada ou saída, já para calcular diretamente no lançamento? É apenas estoque, TRR e escrita fiscal. Somente nesses módulos é que eu consigo deixar uma operação fiscal amarrado no item, já para quando eu fizer o lançamento da nota, ele já vai fazer o cálculo. Esse aqui, por exemplo, que eu dei aqui é o cadastro de materiais e aqui é o cadastro do material avulso. Então, por exemplo, se eu estiver lançando uma nota na escrita e eu já quero que na escrita, no momento em que eu lançar a nota, já venha o cálculo do PIS e COFINS, aí eu já associo, eu já deixo amarrado aqui as operações fiscais do PIS e COFINS aqui, ó, no cadastro de material avulso. Se for no estoque, vai ser aqui no cadastro de material. Então, ou seja, cálculo por item é quando eu determino quais são os itens que vai fazer parte do cálculo do PIS e COFINS, ok? E que, por nessa opção, no momento em que eu lançar a nota, ele já vai estar com o PIS e COFINS calculado no documento. Eu não preciso ir lá na tela lá de apuração, que é nessa tela aqui, ó, não preciso entrar nessa tela aqui, marcar a opção e processar o cálculo. No momento em que eu estiver fazendo o cálculo do PIS e COFINS por item, é já no lançamento da nota, que ele já vai deixar o PIS e COFINS calculado no documento. No momento em que eu pesquisar aqui na tela de apuração do PIS e COFINS, ele já vai aparecer aqui com a legenda em vermelho aqui, ok? Se todos os itens tiver a operação fiscal amarrada, ele vai mostrar tudo vermelho aqui, quer dizer que o documento está calculado por item, mas todos os itens da nota têm PIS e COFINS calculado. Ou se não, se só alguns determinados itens do documento tiver PIS e COFINS calculado, ele vai mostrar aqui como misto, aqui, ó, cálculo misto, ok? E também é necessário que eu preciso que o CFOP, no cadastro do CFOP, esteja com a opção aqui marcada de utilizar o CFOP no cálculo do PIS e COFINS. Tá? Então, no momento em que eu lançar o documento, estou lá lançando o documento, lançando uma entrada lá no estoque com 10 itens. Então, se 3 itens lá tiver a operação fiscal do PIS e COFINS amarrado, no momento em que eu gravar a nota, ele já vai calcular o PIS e COFINS sobre esses 3 itens aí. Ok? Agora tem a parte de conferência e ajuste da apuração do PIS e COFINS, ou seja, então aqui nessa aba aqui apuração, aqui é a parte de cálculo e aqui é a parte de apuração. Na parte de apuração eu posso fazer as minhas conferências aqui. Então, por exemplo, no débito eu tenho isso aqui calculado, né? Então, ele vai mostrar aqui o regime, CST, contribuição social, os totais. Mesma coisa para o crédito. Aqui a diferença é que ele vai mostrar a base de cálculo, tudo. Se eu tiver algum ajuste de crédito ou de débito, eu vou informar aqui nessa aba aqui. Se eu tiver algum ajuste de base de cálculo, eu vou informar nessa aba aqui. Algum tipo de crédito, né, resultante de incorporação, cisão ou fusão, eu vou informar aqui nessa aba aqui. As minhas deduções, né, se eu tiver direito de deduzir as minhas... o PIS e COFINS, se tiver dedução de PIS e COFINS sobre as retenções na fonte, eu vou informar aqui nessa aba aqui, ó. Ele vai falar tudo filial de origem, o valor da retenção de cada um, e ele vai aparecer aqui todo no grid de pesquisa aqui os documentos que vai ser deduzido as retenções na fonte. Se eu tiver alguma dedução diversa, eu vou informar nessa aba aqui. Deduções, né, que são as devoluções de vendas também. Eu vou informar nessa aba aqui, é muito comum para empresas, né, que isso aqui é do regime cumulativo, né, que vai incidir só sobre as receitas brutas, mas se por exemplo, a empresa teve alguma venda cancelada,
logicamente que ela não vai pagar PIS e COFINS sobre essas vendas canceladas. Aí vai deduzido, aí ela tem que fazer essa dedução. Aí essa dedução ela vai informar aqui nessa aba aqui. A parte de controle de crédito. E aqui nessa última aba aqui são os saldos. Então aqui nessa aba aqui de saldo aqui, ele vai dar o resumo de toda a minha apuração do PIS e COFINS. Aqui ele vai falar que se eu tive algum saldo credor do período anterior, né, para aproveitar. Aí ele vai falar aqui os débitos, os ajustes, total de débitos, os créditos, as deduções, e aqui ele vai dar o total a recolher. Né? Aqui para o PIS, aqui para o COFINS, do regime não cumulativo, e aqui embaixo, né, que é bem do regime cumulativo, que é bem mais simples, né, que são só sobre as minhas saídas. Então aqui vai estar aqui todas as minhas informações do regime cumulativo. Né? Eu vou ter os débitos, se tiver algum ajuste, alguma dedução, que eu não informei lá, dedução de vendas, aí ele vai informar tudo aqui. Tem a parte também de emissão de guias. Essa emissão de guias é onde eu já posso fazer minha integração lá para contas a pagar. Né? É daqui que eu já parte a minha integração lá para contas a pagar para fazer o pagamento do PIS e COFINS. Então eu vou entrar nessa aba aqui, vou informar a série, o tipo de documento. No cadastro, para o tipo de documento aparecer aqui só aparece tipos de documento, desde que lá no cadastro dele só tenha documentos que esteja marcado como documento de contribuição. Se não tiver marcado como documento de contribuição, não vai aparecer aqui, ok? Então, no cadastro do tipo de documento, tem que estar marcado como documento de contribuição. Aí sim, você vai selecionar o documento aqui para fazer a integração lá para contas a pagar. Aqui vai informar a data de entrada, vencimento. E aqui vai, na hora que eu pesquisar aqui, vai aparecer aqui o valor total do PIS e o valor total do COFINS para o pagamento do imposto. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da linha de cada um. Nesse exemplo aqui eu estou falando do COFINS, certo? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vou entrar em detalhes. No momento que eu entrar em detalhes, eu sou obrigado a preencher essas informações aqui, que é o tipo de despesa, centro de custos financeiros, se tiver, né? A parte contábil, a observação, e aqui as informações da guia, que é código de receita, variação, fornecedor. Preenchidas as informações, eles vão ficar aqui desse jeito aqui. Você vai ter que preencher duas vezes, uma para o PIS e outra para o COFINS, ok? Preenchidas as informações aqui, no momento em que eu clicar, eu vou selecionar aqui, e no momento em que eu processar, ele já vai fazer a integração lá para contas a pagar, das guias, ok? Então, aqui da tela de apuração do PIS e COFINS, eu já consigo fazer a importação para contas a pagar para o pagamento dessas guias, ok? Tem também a parte da contabilização, para o cálculo do... a contabilização do débito, a contabilização do crédito, do PIS e a mesma coisa para o COFINS. Então, em cada um deles aqui, eu vou clicar com o botão direito, alterar, vou selecionar a opção alterar. No momento que alterar aqui, vai aparecer essa informação aqui para mim preencher, que são as conta contábil, contrapartida, centro de custos, se tiver, e o histórico. Aí, no momento em que eu preencher as informações, que naquele exemplo eu dei, foi para o crédito do PIS, mas aí também vou ter que fazer a mesma coisa para o débito do COFINS, crédito do PIS, débito do PIS, ele já vai aparecer todas as informações aqui, certo? Aí, no momento em que eu clicar em processar, só clicar aqui em processar, depois que todas as informações aqui estiverem preenchidas, eu vou clicar em processar, aí ele já vai gerar a contabilização automaticamente do PIS e COFINS. E também tem a parte de conferência, né? Você faz a apuração, tudo, aí você tem condições de conferir o que está sendo calculado na sua apuração, né? Quais são os documentos que está fazendo parte do cálculo ou não. Aqui, né? Como você pode ver aqui no grid, que ele já dá uma base aqui. Mas se você quiser, você pode, aqui na parte de visualização eu não mostrei, mas a parte de visualização ele vai dar uma visão, um panorama geral, assim, né? Agora, se você quiser ver com mais detalhes, aí já é a consulta dinâmica. A consulta dinâmica, o que acontece? Eu consigo verificar o que ele traz documento por documento que tem o cálculo, nessa parte de consulta. Uma observação aqui, na hora que você for consultar os documentos, que tem cálculo do PIS e COFINS ou não, eu tenho que filtrar documentos cujo cálculo está sendo por documento, certo? Como eu falei antes. Eu posso calcular o documento pela totalidade dele,
ou eu posso filtrar somente os documentos que está calculado por item, ou seja, aqueles documentos que tem itens que tem cálculo e itens que não tem cálculo. Eu não consigo no mesmo relatório aqui processar os documentos, o cálculo por documento e cálculo por item, ok? Eu não consigo fazer isso aqui, eu tenho que fazer de forma separada. Se eu marcar essa opção aqui, ele só vai trazer os documentos que tem cálculo por item, e se eu não marcar, ele só vai trazer os documentos que tá com cálculo por documento, ok? Como eu falei aqui, ó, que ele dá um panorama mais abrangente, né? Eu consigo selecionar quais são as informações que eu quero no meu relatório. Por exemplo, se eu quisesse o sistema, eu arrastaria para essa coluna aqui, né? Para essa barra de título aqui. A mesma coisa se eu quisesse base de cálculo de crédito, qual operação fiscal que está sendo utilizada, eu botaria todas as informações aqui. E também com a vantagem aqui também de que na consulta dinâmica eu tenho aí a opção de importar e exportar para o Excel, né? Então, se eu quiser pegar informações aqui diretamente do Globus aqui e exportar para o Excel, eu utilizo essa opção aqui, que daqui eu consigo jogar no Excel e consigo fazer uma configuração do jeito que eu quero lá dentro do Excel para fazer a conferência do cálculo, ok? Então, nesse exemplo aqui, ele só vai trazer documentos que está calculado por documento, ó. Documentos que eu calculei na sua totalidade, por documento, ok? Aqui ele vai trazer tudo, ó. E os documentos que não está calculado aqui, ele vai mostrar aqui também. Se eu quisesse trazer os documentos cujo cálculo está por item, aí eu teria que marcar essa opção aqui, ok? E também, depois, né, que ser feita a conferência do cálculo do PIS/COFINS e o que gerou lá no arquivo, lá, né, nos blocos lá, é aquilo mesmo, né, que você pagou tudo, você já pode fazer a declaração. Na geração do arquivo não tem muito segredo, né? Você tem aqui a parte de abertura do arquivo, você vai ter as informações básicas, como período, se é uma entrega retificadora, original. Aqui na parte de blocos, aqui, né, vou selecionar quais são os blocos, né, que eu quero da minha operação, né? Os blocos que vai mostrar toda a minha operação de serviço, de mercadoria, de serviço de CMS e as outras operações. Então, eu vou selecionar os blocos aqui com um adendo que o bloco P, como vocês podem perceber aqui, ele está desabilitado. Mas por que ele está desabilitado? É muito comum a gente também pegar ligação assim. O bloco P, o cálculo da contribuição previdenciária, né, precisamente falando, é feito no módulo da folha de pagamento. Ok? A escrita fiscal não faz cálculo da CPRB. Quem faz o cálculo da CPRB é somente a parte de folha de pagamento. Se está desabilitado aqui, é porque provavelmente não foi feito o cálculo lá na folha. Se foi feito o cálculo na folha, aí ele vai habilitar aqui e aí você marca para você gerar no seu arquivo. Ok? Então, é muito comum às vezes a gente pegar a ligação aqui de cliente falando, mas eu preciso declarar a contribuição previdenciária sobre a minha receita bruta no PIS e COFINS, eu preciso fazer essa declaração lá no arquivo do PIS e COFINS, mas não está habilitado. Aí tem que entrar em contato aqui com o módulo da folha de pagamento para verificar se foi feito o cálculo da CPRB. Se não foi feito, não vai estar habilitado. Se foi feito o cálculo da CPRB lá dentro da folha, aí sim vai habilitar, ok? A única coisa que a escrita faz referente a CPRB dentro do PIS e COFINS é isso. Ele só tem a opção aqui de você marcar para você puxar as informações do cálculo para dentro do arquivo. Mas o cálculo mesmo em si, a escrita fiscal não faz. Quem é o responsável por isso é a folha de pagamento. E aí, é isso. Então, eu espero ter mostrado para vocês aqui, né, as funções básicas, né, do PIS e COFINS para o cálculo. O que precisa necessariamente, como que funciona mais ou menos assim por cima o cálculo do PIS e COFINS. É claro, né, que o SPED de contribuições ele tem muito mais detalhes, né, do que eu mostrei aqui, mas a função aqui foi só mostrar necessariamente como o processo básico que precisa ter para você começar a fazer o processo do PIS e COFINS dentro do Globus, ok? Muito obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, pode ligar lá para o nosso suporte para a gente esclarecer as dúvidas que tiverem na parte do SPED de contribuições. Até mais.